Aleluia. Eu quero saudar os irmãos, as irmãs, nesta noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidar os irmãos, por gentileza, aproveitando que nós ainda estamos de pé, irmãos, para abrir a vossa Bíblia juntamente comigo, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos do versículo 21 até o versículo 28. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28. Para mim é uma alegria também muito grande estar aqui, na companhia do pastor Antônio Magnus, que é um amigo, um pastor, um obreiro, um pai, alguém que muito nos ensinou, nos ajudou, é um fundador desse ministério, um servo fiel, obediente, um exemplo a ser seguido por cada um de nós. Que Deus conserve a sua vida, pastor Antônio Magnus, por muitos e muitos anos, porque tem muito a nos ensinar e nós temos muito a aprender. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, com liberdade, irmãos, para nós adorarmos ao Senhor nesta noite maravilhosa, que nós temos aqui a oportunidade de estar com o Senhor. Nesta narrativa que nós lemos aqui, nós podemos ver a vida de alguém que tem poder e autoridade recebida dos céus. E nós podemos ver que dentro da igreja, dentro da sinagoga, não estamos livres de receber a visita importunadora do espírito maligno, a ponto de o próprio Satanás, usando a vida de alguém, a voz de alguém, se dirigir até Jesus Cristo, dizer que conhecia Ele, que reconhecia Ele e sabia que Ele era o Santo de Deus. E os obreiros, os crentes, os ministros, os principais da sinagoga, os que se diziam servos do Deus Altíssimo, dizia: quem é este? Que autoridade é esta? Quem é este homem? Quem é esta doutrina? Os crentes não sabiam que estavam diante de Jesus Cristo. Os crentes frequentadores da igreja não sabiam que ele era o Filho de Deus. Precisou o próprio Satanás possuir uma pessoa para que eles pudessem entender que ali estava diante deles o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus
Todo-Poderoso, o nosso Jesus Cristo. Irmãos, a igreja não é um clube, a igreja não é uma sociedade, a igreja não é um ambiente que a gente se reúne para saber quem prega melhor, quem canta melhor, quem tem roupa nova, quem tem roupa bonita, quem ganhou carro, quem ganhou casa. A igreja é um lugar que nós nos reunimos para ter comunhão com Deus, para reconhecer o seu poder e a sua autoridade. O ambiente celestial na terra é a igreja. O ambiente celestial na terra é a casa do Altíssimo, a casa de oração, o lugar aonde nós nos reunimos para nos encontrar com o Senhor Jesus. Jesus ensinava com autoridade. Eles disseram: quem é este? Com que autoridade ele ensina? Ele não ensina como os escribas, porque os escribas, irmãos, eram os leitores da palavra. Eles tinham a leitura, eles reescreviam. Naquela época não havia uma imprensa, não havia tipografia, não havia impressão, não haviam máquinas para reproduzir cópias. Então os escribas copiavam as leis, copiavam os profetas, copiavam as escrituras sagradas e retransmitiam estas cópias às outras pessoas, e apenas ensinavam o que liam e o que copiavam, mas eles não viviam a palavra. Eles não tinham autoridade em si mesmos, porque não viviam aquilo que escreviam, não viviam aquilo que eles liam, eles não viviam as escrituras. Mas entra na sinagoga deles, em um sábado, alguém que era a própria palavra. Alguém que o evangelista João escreveu e disse: no princípio ele era o verbo, no princípio ele era só uma palavra, no princípio ele era o desejado das nações, no princípio ele era só a promessa, no princípio ele era só a expressão de Deus sobre os homens, mas ele habitou entre nós, nós vivemos, nós comungamos com ele, nós convivemos com ele, e ele é Deus em nosso meio, o nosso Salvador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Jesus Cristo. Ele é a palavra, mas ele é o pão vivo que desceu do céu, que foi partido e rasgado por nós. Ele se entregou em nosso lugar. É por isso que ele não prega e não ensina como os escribas. Ele ensina porque ele tem autoridade. Ele ensina algo que ele vive. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos pregadores, até renomados, e diz assim: ó, não espere nada de mim, porque ele não vive o que ele prega. Porque quem vive o que prega, a igreja pode esperar dele bom testemunho, boa convivência,
sentimento de amor com a sua família, sentimento de amor com o seu próximo, sentimento de servir a igreja, a obra, sentimento de fazer a vontade de Deus. Pode esperar dele, porque ele tem sentimento de servo, ele é servo do Deus Altíssimo. Mas quem diz, não espera nada de mim, é porque dele não vai vir nada mesmo, porque ele não tem Jesus na sua vida. Jesus Cristo tinha autoridade, porque em primeiro lugar ele disse: ninguém desceu do céu, senão aquele que subiu. Jesus não foi jogado do céu, Jesus não caiu do céu, Jesus na plenitude dos tempos, ele desceu do céu e habitou entre nós, sendo humano, igual a nós, tendo as mesmas paixões, igual a nós, tendo as mesmas tentações, igual a nós, mas ele suportou todas elas e não deixou se levar por nenhum tipo de pecado. Morreu ovelha muda, pura, sem mácula para com Deus, sem mácula para com os homens, nenhum pôde acusá-lo, ninguém. O próprio Pilatos olhou para ele e disse: não vejo como condenar esse homem, não vejo nele pecado, não vejo nele erro, não vejo nele nada capaz de condenar, eu não posso condenar. E antes, uma noite antes, o Espírito Santo visitou a mulher de Pilatos. Lamandará, suricanda, labachandarai. Aramandará, bacandará, bacharabai. Nós precisamos, irmãos, voltar a sonhar com o Espírito Santo, a sonhar com Deus, a sonhar com os céus, a ter desejo de morar nos céus. Porque aquela mulher disse para o seu marido: não te mete na causa deste justo. Eu fui perturbada a noite toda por um sonho. Este homem é o Filho de Deus. Mas os escribas dentro da sinagoga diziam: quem é esse? O que é isto? Que autoridade é esta? Não conheciam a Deus, não conheciam a Jesus. O apóstolo Tomé conviveu com ele, escolhido dele, chega para ele. Moisés nós podemos entender, irmãos. Moisés nós podemos entender. Moisés sobe ao monte, anda no deserto, está no deserto pastoreando ovelhas, ouve uma fogueira falar com ele, sobe no monte, ouve raios, trovões, nuvens, saindo voz audível, não era imaginação de uma mente perturbada. E ele, de tanto ouvir a voz de Deus, ele diz: Senhor, eu quero te conhecer. Mas o Tomé andou com ele, o Tomé jantou com ele, o Tomé almoçou com ele, tomou café com ele, ajuntou cesto depois dos milagres. Quantas pessoas dentro da igreja dizendo: eu não consigo ouvir Jesus falar comigo, eu não consigo ver Jesus, eu não consigo sentir Jesus. E ele disse: eu estou convosco todos os dias. É todos os dias, ele não vem só na terça,
Jesus não vem só no domingo. Jesus está no culto de quinta-feira porque é cura divina. Não, Jesus está conosco todos os dias. Agora a pergunta que eu faço é: nós estamos com Jesus todos os dias? Nós estamos com Jesus todos os dias porque Ele está conosco todos os dias. E Ele disse: vocês estarão em mim e eu estarei em vós, se vocês ouvirem as minhas palavras e as cumprirem. Se vocês ouvirem as minhas palavras e as cumprirem, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Por isso, ele pregava, e ele prega até hoje ao coração do homem e da mulher que entende que este Jesus veio do céu, voltou para o céu, viveu na terra como homem, ensinou os princípios e os mandamentos de Deus para a obediência. Mas não é uma obediência teórica, irmãos. Sabe, não é aquela obediência teórica de que alguém que vai lá num centro de habilitação de condutores e estuda uma prova que tem 30 questões e você precisa acertar 70% dela, ou 21 questões para passar e sai dali com a carteira no bolso, atropelando todo mundo e sem respeitar qualquer tipo de sinalização. Não, é um ensinamento prático. O que eu aprendi na teoria, está escrito naquela placa 80 por hora, eu tenho que andar a 80 por hora. Está escrito naquela placa 110 por hora, eu tenho que andar a 110 por hora. Sabe por quê, irmãos? Porque ultrapassar sobre isso é ter uma teoria no olho e uma prática nas mãos e no pé, no acelerador. E aí depois acontecem as tragédias, os acidentes, os atropelamentos. E aí o que acontece? A teoria se desviou da prática, ou a prática se desviou da teoria. E aí Jesus tem misericórdia de mim. E ele disse, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 9, ele diz assim, Deus não tem o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado, mas Ele terá misericórdia de quem Ele tiver e quiser ter misericórdia. E por isso nós clamamos, Senhor, como cego à beira do caminho, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quer ter autoridade espiritual? Te alimenta da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus como uma testemunha eficaz. Jesus também tinha poder, além de autoridade, Jesus tinha poder, e este poder, irmãos, é porque em todo o tempo Jesus estava em oração, Jesus estava em ligação, em meditação, em comunhão com o Pai. Ele estava em espírito, buscando a presença de Deus. E quando Jesus vai passando e vê João Batista batizando, pastor Antônio, ele poderia ter dito assim, João, quando tu nasceu, eu já tinha criado o mundo. O senhor podia dizer, pastor Saulo, quando o senhor chegou aqui, eu já tinha ajudado a fundar esse ministério. Mas Jesus se aniquilou a si mesmo. Ele se humilhou, ele não tomou o lugar de Deus, porque ele veio cumprir uma função humana.
Ele veio mostrar para nós, homens e mulheres, que é possível viver uma vida sem pecado, é possível viver uma vida de santificação, é possível se desviar do pecado e rejeitar as tentações do diabo. Jesus veio nos ensinar isso. E ele viu João batizando. E ele foi lá cumprir. Ele foi lá cumprir e ele foi batizado. E quando ele é batizado nas águas, no mesmo momento, já o Pai fala, e já o Espírito Santo se manifesta, e ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo lugar. E estava cheio de gente na beira do rio. Mas somente João estava em espírito. Somente João estava na palavra. Somente João era crente. Somente João disse: eu vi. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Filho de Deus. Porque o que me mandou batizar disse: quando aparecer alguém para te batizar, e sobre este alguém descer o meu Espírito, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E o João, cada um que batizava, o João olhava para o céu. Batizava um e olhava para o céu. É este, não é? E vinha outro, e a fila. E João olha para a fila e diz assim: raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês acham que isso aqui é um clube? Isso aqui é uma associação? Tu veio aqui só para pegar a tua carteirinha? Só para ter o nomezinho no livro de membro? Não! Aqui é para produzir fruto de arrependimento. Aqui é para produzir fruto digno de arrependimento. Aqui é para nós chegar diante de Deus e reconhecer as nossas misérias. Aqui não tem profissão, aqui não tem dinheiro, aqui não tem roupa bonita, não tem cargo, aqui não tem, aqui o menor será o maior no reino dos céus. Lá no mundo, o maior é o melhor, mas aqui, o apóstolo Paulo disse: todo aquele, escrevendo a Timóteo, disse: todo aquele que quiser viver piamente, quiser viver mais santo, todo aquele que quiser viver mais a palavra, todo aquele que quiser viver mais a verdade, todo aquele que quiser se igualar mais a Deus, este passará por maiores tribulações. Está passando por tribulação? Você está parecido com Cristo. Não tem problema na tua casa, não tem problema na tua vida, não tem problema no teu trabalho. A tua vida é, como o mundo diz, um mar de rosas. Mar de rosas só tem para Iemanjá. Está vivendo o mar errado. Está vivendo uma vida tudo em paz, não tem problema nenhum. Está no momento de voltar a orar e dizer: Senhor, tem alguma coisa errada. Não é possível. Esta semana o diabo ainda não se levantou. Hoje o diabo ainda não me perturbou. Hoje ele ainda não tentou tirar a minha paciência. Hoje ele ainda não fez nada contra a minha vida e contra a minha família. Senhor, tem alguma coisa errada comigo. Porque ele só não afronta o amigo. O diabo não afronta os amigos dele. Mas nós somos adversários dele. O Senhor diz assim, ó: o meu adversário, o vosso adversário. Então, se ele é adversário de Deus, e nós somos amigos de Deus, e inimigos do mundo, ele é nosso adversário.
o apóstolo Paulo dizendo aos filipenses, ele diz assim, ó, foi dado a ele todo o poder e autoridade, e diante dele, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Não vai ter um que não vai ter que comparecer diante dele. Dizem, irmãos, na literatura, que o joelho de elefante não dobra, que ele dobra o calcanhar, mas não dobra o joelho. Mas nem joelho de elefante se resiste ante ao poder de Deus. Todo joelho se dobrará, e todo crente que é salvo em Cristo Jesus, que toma a atitude de servir, ele não se dobrará, ele já vive dobrado. Ele já vive dobrado diante de Deus. A Bíblia nos diz que havia, após a ressurreição de Cristo, 2 discípulos indo no caminho de Emaús. E eles começaram a falar com Cristo. E eles não conheceram a Cristo. Lucas escreve no capítulo 24, no versículo 18, que o nome de um desses discípulos era Cleopas. João escreve no Evangelho de João, no capítulo 19, e o versículo 25, Lucas 4,18 chama de Cleopas. João 19,25 chama de Clopas. Porque há a diferença de um escritor grego e de um escritor hebraico. Está falando da mesma pessoa. Sabe quem era Cleopas ou Clopas? Tia de Jesus Cristo, irmã da mãe dele, conhecia desde o nascimento. E os seus olhos estavam como fechados. Mas quando ele partiu o pão, eles disseram assim: porventura não nos ardia o coração, quando ele nos falava de toda a palavra, desde os profetas, desde Moisés. Irmãos, nós precisamos voltar a andar no caminho de Emaús, a sentir as palavras de Cristo arder em nosso coração, a sentir Cristo falando conosco e nos incentivando a pregar este Evangelho, a viver este Evangelho, a viver esta palavra, a fazer a vontade de Deus, a viver o extraordinário, o milagre. Irmãos, eu não sou contra de maneira nenhuma, não me entendam mal, por favor. Eu não sou contra a medicina e nem os medicamentos, de maneira nenhuma. E aconselho a qualquer pessoa que tenha necessidade, que procure médicos, que procure medicação, que não despreze isso, porque a ciência é dada por Deus. Quando o povo adoeceu no deserto, quando o povo começou a ter chagas, feridas, doença e a morrer no deserto, não foi Faraó, não foi rei, não foi faculdade, não foi ciência, não foi ninguém, foi o próprio Deus que disse para Moisés: levanta uma haste no deserto, com uma serpente, e todo aquele que olhar para esta cruz será curado das suas enfermidades. Então, até hoje, o símbolo da medicina é uma haste com uma serpente levantada, porque eles sabem que foi o próprio Deus que criou a medicina humana. Então nós não podemos desprezar, mas nós não podemos desprezar que Ele
levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Então nós precisamos orar uns pelos outros, crer na oração da fé, crer na unção com o óleo, crer na palavra, crer que ainda Jesus cura, crer que Jesus liberta, crer em Jesus e na sua palavra. Porque de tanto crer na medicina, a gente quando passa muitas vezes, irmãos, eu vou criticar, viu? Não me leve a mal, mas eu vou criticar. O pastor faz uma campanha de oração, os crentes não vêm orar. Passa 4 horas da manhã na fila, na frente da UPA. Eles estão lá, pastor. Eles estão lá na fila, aguardando para pegar uma ficha. Marca para as 9 aqui. Não vem. O apóstolo Paulo diz em Coríntios 11, 23, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. O que nós recebemos do Senhor é que a palavra cura, é que a palavra liberta. E o que diz mais? Que aquele que não se examina e participa do corpo e do sangue em pecado, participa para a sua própria condenação. E ele vai além. E por isso há entre vós muitos fracos e doentes. É por isso, irmãos, nós temos que ter um sentimento que Deus é o mesmo. Deus não muda. Os anos mudam, as pessoas mudam, os costumes mudam, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável, mas Ele é a nossa salvação. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta. O Evangelho de Cristo, Ele ainda salva. Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, e nós rendemos a Ele, sem reservas, nós passamos, e eu clamei muito a Deus, viu? Eu clamei a Deus. Eu confesso aos irmãos, quando nós passamos pela pandemia, eu várias e várias vezes, no meu secreto com Deus, eu dizia: Senhor, eu não quero pegar Covid. Não me deixa adoecer, Senhor, porque eu ainda quero testemunhar que Tu é poderoso. Eu quero testemunhar que Tu é maravilhoso. Eu quero testemunhar, Senhor, que eu não participei dessa peste, que o meu corpo não foi contaminado por ela, porque Tu teve misericórdia de mim. E Deus teve misericórdia de mim, me guardou. Mas só Ele sabe como eu clamei, como eu pedi, como eu supliquei. E eu disse: eu creio em Ti, Jesus. Não me deixa participar disso. E eu louvo a Deus, porque não experimentei desta peste. E glorifico a Deus por todos aqueles que tiveram a enfermidade e Jesus curou, para a glória do Seu nome. Mas muitos, infelizmente, partiram, irmãos, muitos. Teve gente que se levantou contra esse ministério, teve gente que se levantou contra os pastores da convenção, teve gente que se levantou, foi para a rede social, e hoje é só uma placa num cemitério: aqui jaz, ali está sepultado. Não te levanta contra a obra de Deus, clama por misericórdia, clama pela presença do Deus vivo. Nós damos graças a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, o versículo 3 ao 6, ele diz: eu dou graças a Deus sempre que eu ouço falar de vós, porque vocês têm fé, vocês têm amor, vocês têm esperança, e vocês ainda lutam pelo céu e pela verdade deste Evangelho, expõem a própria vida.
Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu e disse assim, ó, as armas da nossa milícia não são carnais e não são humanas, elas são celestiais. E eu aprendi, desde quando eu entrei na igreja, que a minha arma é calibre 66. Não me importa de que lado seja o posicionamento político. As nossas armas são espirituais em Deus. Crente não é para andar armado com arma bélica, com arma de fogo, com um produto que tira a vida alheia, porque nós fomos chamados para dar vida, para pregar uma palavra que dá vida, uma palavra que dá esperança, uma palavra que salva. Quando o apóstolo Pedro puxou da espada, Jesus falou para ele, se tu acha, rapaz, que se eu quisesse, se realmente eu quisesse defender a minha vida, eu não clamaria ao Pai e Ele não mandaria legiões de anjos para me guardar. Quem confia em Deus, coloca a sua vida nas mãos de Deus, e o inimigo não toca. Quem é de Deus, o inimigo não toca. E se por acaso Deus permitir, o encontro é mais rápido. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que cuidam aqueles que tiraram a vida de algum dos santos, de fazer um favor para Deus. O favor é para Deus, porque a alma se encontrará mais rápido com Ele. As nossas armas são espirituais, irmãos. Então nós temos que viver este evangelho na última hora, como se fosse a igreja primitiva, no partir do pão, na comunhão da palavra, na comunhão dos santos, na pregação da verdade, do evangelho, experimentando viver esta palavra diariamente. Esta palavra nós vivemos ela diariamente, uma vida diária na prática. Na prática, irmãos, não é crente da teoria. Sabe, tem crente que tu te encontra com ele e ele te dá um nó de tanto versículo que ele cita. Mas o mudo é mais crente do que ele. Não cita um versículo, mas tem uma vida intocável, irretocável, uma vida cristã. Então não te preocupa, se tu não está falando muito em rede social, bom para ti. Porque nem muito quem fala e agrada a Deus. Porque muitas vezes tem o louvor que diz que tem gemidos que as palavras não podem expressar. Geme na presença de Deus, clama, faça propósito com Deus de ser crente, mas não um crente comum. Eu quero ser um crente diferenciado, um crente em que o mundo tem pavor. E qual é o crente que o mundo tem pavor? É o crente que ora, é o crente que canta, é o crente que louva, é o crente que adora, é o crente que prega. Porque nós não viemos para agradar o mundo, irmãos. Nós viemos para agradar a Deus. João Batista não agradou o mundo. Perdeu a própria vida, mas perdeu por amor a Cristo. Tenha propósito de ser uma vida extraordinária, experimentar milagres, te coloca de pé para viver um evangelho, irmãos, extraordinário, um evangelho sobrenatural, um evangelho de quem tem autoridade espiritual. Imagine, irmãos, que um carro, ele tem motor,
e ele tem tanque de combustível. Mas, se não abrir a porta do carro, pelo lado de fora não tem utilidade. Se o motor não ligar, não tem utilidade. E se não tiver combustível no tanque, não vai a lugar nenhum. Então, não adianta dizer, tenho roupa de crente, tenho voz de crente e tenho Deus dos crentes. Não, você tem que abrir a porta do Evangelho, para as pessoas ouvir a palavra de Deus. Você que tem que ter um motor aqui dentro do teu coração, tem que bater um coração e dizer, eu sirvo o Deus que faz milagre. Eu sirvo o Deus de autoridade, o Deus de poder, o Deus do extraordinário. E eu tenho na minha vida um combustível, que é o Espírito Santo. Eu vou orar pela tua causa, eu vou orar pelo teu problema. Nós vamos colocar isso diante de Deus, e Deus vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida. E o mundo e o diabo serão envergonhados. Viva o Evangelho fazendo a vontade de Deus. Não importa as acusações, as afrontas. Não importa. Importa que nós estamos de pé. Nós estamos aqui para lutar, para guerrear e para dizer para o Satanás, tu tentou, ontem tu tentou, hoje tu tentou de novo. Amanhã tu vai tentar de novo, mas eu estou guardado em Deus, eu estou guardado pela fé, eu estou guardado pela palavra. Não tem proposta, não tem nada que me tire os meus olhos e os meus pés de estar firmados nesta salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 1, versículo 7 ao 9, ele diz, Deus não nos deu, irmão Paulinho, um espírito de covardia, mas Ele nos deu autoridade e ousadia. Se o diabo se levantar na tua frente, expulsa. Se a enfermidade aparecer em alguém que está do teu lado, ora. Irmãos, nós não somos crentes de dizer, vamos chamar o fulano. Não. Se surge no nosso caminho, é porque nós estamos no caminho. Se surge na nossa frente, é porque nós estamos ali. E Deus está confiando que nós faremos do Evangelho algo sobrenatural. O Evangelho não é coisa natural. Se fosse natural, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios no capítulo 13, ele diria para eles, eu estou muito bem à vontade com vocês são um homem natural, eu posso falar o que me dá vontade, eu posso contar piada, eu posso rir, eu posso contar uma história, eu posso contar mentira, eu posso fazer o que quiser. Mas ele disse, eu estou constrangido, eu não estou me sentindo bem. Porque eu não posso falar para vocês os mistérios que Deus tem para essa igreja. Porque vocês não são espirituais. Vocês precisam estar diante de Deus, preparados para ouvir a voz de Deus. E aí ele escreveu aos Romanos no capítulo 1, e o versículo 36 diz, e eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho. Porque é poder de Deus. O Evangelho de Cristo é poder de Deus, irmãos. O Evangelho de Cristo não é fábula. O Evangelho de Cristo não é historinha. O Evangelho de Cristo não é fantoche. O Evangelho de Cristo não é brincadeira e piada para estar na boca de qualquer um em rede social. O Evangelho de Cristo. Alamandarabacandaraia. O Evangelho de Cristo é palavra de temor. Nós temos que ter temor de Deus, irmãos. Temor do Senhor. Saber que Ele escolheu habitar em nós. Não fomos nós que escolhemos Ele. Foi Ele que nos escolheu.
Feche os teus olhos. Nesta noite eu quero orar pela tua vida, pela tua alma. E eu quero te convidar, irmãos,